Ei, ei, ei você! Gosta de filme? Gosta de minissérie? Gosta de séries que falem sobre a vida real, que falem sobre aquilo que nos inquieta, que nos faz refletir sobre direitos, deveres, guerras, ética, sociedade? E você? Você aí, você gosta desse tipo de filme? Vem comigo! Eu sou Mayara Teles e você está aqui no Debatendo com Mamá. Nossa temática vai ser algo mais leve, algo para quem gosta de curtir um pouquinho aí suas férias, ou até mesmo uma hora vaga, uma hora livre, para poder assistir um pouquinho. Agora assistir com criticidade, assistir para refletir sobre, ou para entender como acontecia, ou até para gerar novas pesquisas. Por que não? Estamos falando então de uma temática, de uma minissérie Olhos que Condenam, que os fatos apresentados por ela aconteceram há pelo menos 3 décadas, né? Em 1989, onde alguns jovens por algum motivo chegaram da escola e se encontraram e em agrupamentos foram para um parque, e nesse parque, enfim, alguns, claro, para fazer algum tipo de situação de agressividade ou de insulto, e outros só para curtir, ou como eles falavam que era a palavra do momento, para zoar. Enfim, 5 jovens adolescentes, acho que entre 14 anos por aí, tentaram se encontrar neste parque para poder interagir com essa galera então que foi para zoar, um pouco mais velha, para se divertir, para se pertencido, e enfim, tudo acabou em tragédia, assim eu posso falar. Justamente aconteceram uma série de situações naquela praça, naquela noite, naquele dia, que atentaram, né, que chamaram a atenção da polícia, que por sua vez foi prestar esse serviço público, como assim entendido. E nesse momento do prestar o serviço, aí quando começam as situações mais incríveis de nós refletirmos sobre os aspectos sociais, sobre os direitos, sobre as estruturas, sobre a organização como um todo, a organização do ser, do homem, de como se posiciona, que na verdade a trama começa a partir daí. Então os jovens, não foram todos, pelo que eu entendi, em torno de 30 jovens estavam naquela praça, mas aí um grupo menor que foi recolhido, e aí desse grupo ficaram 5, e esses 5 foram meio que pressionados, foram coagidos a assumir uma culpa que não tinham, e posteriormente a essa estruturação foram a julgamento, com advogados, eram jovens pobres, com famílias pobres, trabalhadoras, e aí dentro dessa estruturação que eles foram a juízo, teve um momento lá que eles disseram que não iam assumir algo que não era da culpa deles. E claro, aí entra todo um julgamento, toda uma história, todo um drama específico, uma família, um pai que some porque se sente culpado e aí abandona essa família, a outra mãe que tem vários problemas já estruturais, familiares, de suas expectativas que não foram atendidas, de mundo mesmo, de posicionamento, de trabalho, de filhos, e aí essa mesma mãe tem este filho que está sendo julgado, e ao mesmo tempo um filho que é homoafetivo, que quer assumir uma identidade feminina. Então, muitos fatos juntos para serem abordados de uma forma interessante, de uma forma bem real, onde nos mostra exatamente essa evolução, como era há 3 décadas atrás, e que hoje a gente já consegue perceber que enquanto sociedade nós temos algumas conquistas legais e algumas conquistas que são válidas para esse direito humano, para essa seguridade, para aquilo que está na nossa Constituição, por exemplo, que é o direito de ir e vir. Então, na verdade, essa trama acontece em cerca de 5 jovens. Então, esses 5 adolescentes, na verdade, um tem 16 e 16 anos é maior de idade para os Estados Unidos em 1889. Já ia para um presídio adulto, então ele sofre horrores porque ele está sendo acusado de um estupro, que é o motivo real pelo qual eles ficaram presos, e enfim. E na verdade esses meninos não tiveram nada a ver com a situação, eles nem viram essa moça, eles não sabiam do fato, enfim, foram presos, eles foram julgados, eles foram condenados por algo que não fizeram. Em um dado momento da trama, eles disseram, então, eles meio que de maneira consensual disseram que não iam mais ser coagidos, permitirem ser coagidos
e aí por todos os investigadores, todo aquele grupo que estava envolto, e não iam assumir uma culpa do que não tinham feito. Então sempre a negativa era a forma de se defender. Alguns conseguiram sair, né, porque pagaram fiança, com intervenção aí dentro da igreja, quando traz aí uma ajuda para este fiel, né, para esse adolescente. E aí cada um foi tendo uma outra etapa. Dos 5, 4 conseguiram sair, e o último, que era o que tinha 16 anos, que era o maior de idade, acabou ficando no presídio adulto. Bom, esses 4 jovens cresceram, né, já passam a ser aí adultos. Esse processo de reinserção deles na sociedade é bem complicado, porque mostra efetivamente quais as etapas e quais os processos que eles têm que passar, o que eles têm que se submeter, o que eles podem ou não podem, o que vai mudar na vida deles a partir dali. E não pelo período de acompanhamento apenas do pós-saída deles, né, dessa liminar que eles puderam sair, mas até o final da vida deles. A cada 90 dias eles tinham um encontro, tinham que assinar uma documentação, enfim, não podiam trabalhar com atendimentos direto com o público, não poderiam trabalhar com outros condenados, entre outros fatores. Então, esse processo de reinserção, ele já é limitado, por sua vez, e aí nesse processo de reinserção de um condenado acaba sendo ainda mais específico. E aí, um condenado que não teve culpa, que não cometeu nenhuma situação, que foi na sua adolescência lá coagido e, enfim, de alguma forma, por algum motivo, desconhecimento, falta de instrução familiar, falta de posicionamento, ou alguns passados até dos familiares eram um pouquinho frágeis e geraram um pouco de desconforto ou a falta de segurança para poder então lutar por aqueles meninos naquele momento. Passaram-se então alguns anos, e aí o quinto, né, o quinto adolescente, que já por sua vez se tornará um homem, ele saiu desse presídio e, enfim, foi para um encontro familiar, e foi muito emocionante, assim, a acolhida dele, porque nesse mesmo período uma outra agente de justiça acabou reabrindo esse caso. Um dos condenados adultos, junto com esse rapaz, assumiu esta culpa, disse que foi ele que tinha feito, como não só esse ato do estupro, mas outros naquele mesmo período, naquele ano, enfim, e ele só veio a ser preso em agosto. Então, confirmando as etapas e os perfis das proximidades da própria ação desse sujeito. Depois, então, de ele assumir, dessa agente judicial retomar esse caso, eles têm aí o reconhecimento do Estado e eles recebem aí em torno de 41 milhões de dólares como indenização por todos os anos de vida, pela adolescência que eles perderam, pela possibilidade de ter uma vida comum, de ter amigos, de participar da escola, de ter direito à universidade, de se relacionar com outros, de ter o seu convívio com seus familiares e com seus amigos. E aí entra um processo dramático, muito sofrido, mas muito justo. E aí eles questionam a todo tempo que a justiça nessa minissérie, e em um dado momento isso por sua vez acontece. E aí eles lançam algumas situações que aconteceu, primeiramente porque esse outro preso que acabou acompanhando um pouco desse processo de prisão desses adolescentes, porque virou noticiário, né, em todos os jornais, em todos os momentos esses meninos eram vistos. O que assumiu a culpa, né, que de fato fez esse ato, ele disse que estava no momento de pagar pelos seus pecados. Então, basicamente foi uma escolha dele assumir e liberar aqueles que não tinham nada a ver com o caso. Aqueles que estavam fora e ainda assim estavam pagando por esse processo criminal, de certa forma, porque o processo de reinserção deles foi muito complicado, muito delicado, de forma que até atrapalhava alguns direitos básicos que eles poderiam ter enquanto cidadãos comuns, sem passar por algum processo criminal. E nesse caso, processo criminal que não foi legítimo, porque não se tinha em nenhum momento do processo provas concretas sobre DNA, sobre agressões, sobre marcas, sobre algo que confirmasse que aqueles adolescentes tinham algum envolvimento. Então, gente, o que eu mais gostei dessa minissérie foi poder pensar de uma outra forma, ou ainda pensar de uma maneira evolutiva, vendo as etapas, vendo o que a gente já conseguiu conquistar, pensando, por exemplo, como eu, nas minhas condições de direito, de liberdade, de possibilidade hoje, poderia então
ter vivido no passado, como isso seria, ou como de alguma forma eu seria vista, ou que implicações teriam os meus pensamentos ou os meus comportamentos. E isso foi hilário, foi forte, foi muito emocionante. Chorei do início ao fim, porque que os amigos mais próximos dizem que na mesma intensidade que eu sorrio, eu também choro bastante. E não é mentira. Então, achei essa minissérie maravilhosa, super indico. Quem gostou da minissérie Olhos que Condenam? Super indico, super indico. Se você quer fazer uma reflexão, ou pelo menos ficou curioso para saber um pouquinho com os seus próprios olhos, faça isso. Deixa a indicação aqui desse teu filme, do teu vídeo, da tua minissérie, enfim, o que você acha que tá nessa linha e que vale a pena a gente compartilhar, tá? Teria a maior satisfação em dar uma olhadinha e te dar um retorno sobre isso. Não posso deixar de convidar vocês a nos seguirem em nossas redes sociais, tanto na nossa página do Facebook, no Twitter, no Instagram, Debatendo com Mamá. Além disso, inscreva-se nesse canal, deixa aqui o teu like se você gostou, deixa aqui o teu comentário, quero saber o vídeo que você vai indicar pra mim, o filme que você vai indicar pra mim, e também libera esse sininho pra você ficar atento às nossas próximas postagens. Quero vocês ligadinhos aí, o que o Debatendo com Mamá pôde compartilhar com vocês. Até!